Eu estava em Nova York com a minha esposa e eu recebi uma ligação de um sócio que eu tinha que me ligou e falou assim, ó, volta pro Brasil agora que a gente está quebrando. Eu falei, como assim a gente está quebrando? Ele falou, virou tudo de cabeça para baixo, o dólar subiu, 87 grupos nossos foram cancelados, eu saía com 100 grupos por mês para Israel. Ele falou assim, volta porque deu um problema, a gente recebeu o processo pela primeira vez, está tudo dando errado. Eu peguei o avião, voltei de Nova York, e quando eu cheguei a empresa já estava de cabeça para baixo e eu não consegui recuperar nada. E eu, desesperado para manter o bom nome, que foi o que meu pai me ensinou, comecei a vender o patrimônio que eu tinha para ir pagando as coisas. Tecnicamente foi, eu recebi num dólar de 1,80, vários grupos, e o dólar pulou por causa de desses negócios de dólar, pulou para 3 e pouco, dobrou. Então eu recebi, vamos botar aqui em números, 3 mil reais, mas estava devendo 7 mil agora. E muitos grupos começaram a desmarcar porque ao mesmo tempo veio uma guerra entre Israel e Palestina, Israel fechou as fronteiras e todo mundo começou a pedir reembolso. Meu Deus. Então o que eu entendi? Hoje eu entendo e eu prego sobre isso. Quando tudo dá errado na tua vida, só pode ser Deus. O inimigo não consegue tocar em tudo. Eu dei uma brecha no marido, ele vai tocar naquela área, ele não vai tocar em tudo, ele não consegue. Muito bom. Quando tá tudo dando errado, é Deus. Só Deus tem poder de tocar em tudo. Então, em Jó, a vida de Jó. E quando eu percebi que eu estava perdendo tudo, na época eu não tinha esse discernimento, eu falei, o que eu fiz? Eu comecei a duvidar de Deus. Deus não existe. Como é que eu estou perdendo tudo de um dia para o outro? Aí os amigos começaram a desaparecer. Eu basicamente fui expulso de quase todos os lugares que eu frequentava, até a própria igreja que eu frequentava na época. Nossa. Né? Foi uma coisa muito estranha. Comecei a ser caluniado, perseguido, processado. Tive que ir a mais de 40 audiências. Eu nunca na minha vida tinha entrado num tribunal, mais de 40 audiências. E era muita injustiça, muita coisa. Aí eu queimei todo o patrimônio que eu tinha construído até ali e tive que recomeçar do menos zero. Então, isso você tinha quantos anos? Eu tinha 30 anos, 32 anos. Olha aí, gente. 32 anos. E tem um monte de gente achando que tá velha pra começar alguma coisa, pra fazer alguma coisa. O Thiago Brunet, que as pessoas conhecem, pelo menos que algumas pessoas conhecem, ele começou dos 33 para 34 anos. Olha só. Antes dos 33, 34 anos, eu não tinha ideia do meu propósito. Eu vivia sobrevivendo. Eu vou ali, vou fazer o que... Atenção, Brasil! Atenção para este momento. Porque é tão importante você falar isso, sabe, Thiago? Porque as pessoas olham o feed do Instagram, os livros não tem vendidos, ideia do processo. Não tem ideia do processo, não tem ideia do que passou, sabe? E muita gente fala, não, porque eu tô velha. Cara, com 33 anos, como ele começou a entender, sabe? Então você que tá aí, para de achar que você é velho, vai atrás, vai se conhecer, vai buscar do Senhor e cria vergonha na cara. Né? E aí, ali eu fiquei 9 meses trancado em casa, depressivo, imagina, tal. Tive que entregar tudo, fui morar de aluguel num lugar muito vergonhoso pra gente. Eu não podia nem receber ninguém em casa. E a gente só chorava. Eu e minha esposa, a gente só chorava sem saber o que estava acontecendo. Eu lembro que eu tinha um amigo, que é muito meu amigo até hoje, que ia lá em casa, tipo 5 horas da tarde, levava 2 pãezinhos franceses, a gente fazia um café. Meu Deus! Eu tô falando de 6 anos, 7 anos atrás, 6 anos atrás. Chocante. E conversava comigo, isso vai passar. Meu pai ia lá, orava por mim. E nesses 9 meses eu fiquei com muita raiva de Deus e comecei a ler a Bíblia para falar assim, eu vou desmentir isso aqui. Caramba. Porque se isso fosse verdade, eu não estaria passando toda essa humilhação. E aí eu comecei a ler a Bíblia com raiva, sabe? Frustrado com Deus. Eu falei, vou provar que isso é mentira. E cada vez que eu lia a Bíblia, e eu lia assim muito, não tinha nada para fazer, né? Ficou 9 lia meses. muitos capítulos por dia. E aí eu começava a ser confrontado, mas isso aqui eu nunca fiz. Mas isso aqui eu nunca tinha visto. Mas isso aqui eu nunca pratiquei. Aí eu fui entendendo que a vida que eu levava era uma vida de doutrina e religião, não era uma vida de prática de princípios. Por isso que hoje eu prego muito sobre princípios, que eu entendi que o que me fez viver as maiores decepções e perdas da minha vida foi quebrar princípios, porque seguir a religião eu sempre segui. Entendi. Então, a gente quer botar a culpa em Deus em coisas que, na verdade, a gente não fez, deixou de fazer. Então, eu comecei
Salmos começou a fazer sentido para mim. Você vê um homem poderoso como Davi orando: Senhor, eu queria ter asas para voar como a pomba e desaparecer. Senhor, minha alma está na angústia, meus inimigos me perseguem sem causa. Você não consegue imaginar um homem tão poderoso como Davi, segundo o coração de Deus, falando isso, até você passar. Quando você passa, você fala: opa, eu tô me identificando com isso aqui. Provérbios começou a fazer sentido. Eu falei: caramba, eu quebrei por um monte de princípio que está em Provérbios e eu não pratiquei. Então, naquele momento, sem perceber, Deus estava me formando um comunicador, um pregador.